Caro amigos do YouTube, aqui é o canal Criador Falando Sério, o seu amigo irmão Ronaldo, e eu gostaria de dar para vocês uma boa noite, né? Ou um bom dia quando vocês me virem, né? Depende do horário que vocês me verem. Gostaria de estar fazendo aqui meu primeiro vídeo a respeito do que sei sobre a palavra do Criador, sobre o que eu entendo da minha vida, já que eu estou com 52 anos, né? E nunca a gente sabe tudo, né? Nunca sabemos tudo, né? E procuramos ter paz no nosso coração, com uma consciência limpa, procurando entender a Sagrada Escritura, que é a palavra do Criador, né? O que vemos hoje é uma confusão muito grande, né? Acerca das Sagradas Escrituras, né? São muitas versões, muitas traduções, e as pessoas elas se sentem meio perdidas, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês que vocês devem ter no seu coração a certeza que o Pai, que sabe todas as coisas, ele te contempla, ele te vê, ele sabe a tua necessidade, né? Nós precisamos acreditar numa força maior, né? E eu, particularmente, eu gosto das Sagradas Escrituras, né? Eu conheci as Sagradas Escrituras quando eu era bem jovem, quando eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade, né? Conheci um senhor que era evangélico, que era crente, chamado Seu João. E a partir dali comecei a ler as Sagradas Escrituras, né? Mas nunca me aprofundei, né? Eu lia por ler, nunca me aprofundei. E até hoje não sou profundo acerca das Sagradas Escrituras, não tenho aquele conhecimento quanto muitos aí dizem que tem, né? Mas uma certeza eu tenho no meu coração. Eu deito na minha cama, eu durmo, né? Até hoje o Criador, o Pai, ele tem me alimentado, ele tem me sustentado, né? E o que eu gostaria de dizer também é que as Sagradas Escrituras, elas foram escritas por homens, né? E eu creio que as Sagradas Escrituras originais, né? Que foram escritas pelos profetas, pelos homens, né? Que transmitiam a vontade do Criador, eles escreveram corretamente acerca do Criador, né? E depois houve traduções, né? Traduções em cima de traduções, e eu creio que houve muitas mudanças, né? Até isso tá profetizado na palavra ali em Jeremias, se não me engano, 8:8, que fala da falsa pena dos escribas, né? Que desde aquela época, né? Na época de Jeremias, eles já estavam adulterando as Sagradas Escrituras, né? O que nós vemos hoje? Nós vemos muitas religiões, nós vemos um sistema dominante, um sistema religioso terrível que está aí, né? Particularmente, como eu disse a vocês, eu já fui evangélico, estive no sistema religioso e hoje não estou mais, né? Nem tenho vontade de estar ali, né? Há uma discriminação muito grande, é uma discriminação terrível, né? Eles olham muito a aparência, olham muito o paletó, observam muito aqueles que ofertam, eles querem aqueles que ofertam, aqueles que dão dinheiro, aqueles que têm carro, né? Se entra um mendigo na igreja, se entra uma pessoa suja, uma pessoa mal vestida, eles já começam a olhar de lado para as pessoas, né? E nós sabemos que hoje há um grande comércio, né? Em torno das religiões, né? Eu não digo uma só, mas eu creio que todas elas se trata de dinheiro, se trata de comércio, né? Principalmente a católica, a protestante, é verdade. Nós sabemos que o Papa ali, ele vive ali rodeado de ouro, esses evangélicos com os dízimos, com as ofertas, né? Eles pegam tudo que os pobres têm, arrancam tudo que os pobres têm, mas eles não querem ficar sem nada. Essa é a verdade. O que eles querem é manter o seu luxo, manter a vida luxuosa, manter a vida de abastança, andar de jatos, ter fazendas, ter casas, ter carros,
né? E acima de tudo, eles não falam a verdade do Criador, né? Eu tenho assistido alguns canais no YouTube de algumas pessoas que denunciam, né, a falsidade dessas comunidades religiosas, dessas chamadas igrejas, desses chamados templos, né? E tem pessoas que relutam, né, em aceitar a verdade das Escrituras, né? Elas estão no sistema, elas estão cegas, elas não estão enxergando, né? Não enxergam a discriminação, não enxergam que estão sendo enganadas, que estão sendo roubadas, né? Estão sendo ludibriadas. Há muita brincadeira dentro dessas igrejas, desses templos, né? É um tal de repeté, pula-pula, é um tal de falar de línguas estranhas. É uma língua que todo mundo fala igual. Que negócio é esse? Né? Uma língua que é repetida. Você vai numa denominação, é falar daquela língua, você vai na outra, é falar da mesma coisa, você vai na outra, é falar da mesma coisa, né? Então você vê uma bagunça, um tal de pula-pula, né? Pessoas com cara fechada quando estão ali em cima pregando a palavra, não dão oportunidade para nada, né? Eles querem que as pessoas cooperem da forma que eles querem conduzir, né? Aquilo que eles dizem que é o trabalho do Criador. Não é verdade? Eu, particularmente, dentro de mim, eu sinto nojo desses lugares. Eu sofri muito nesses lugares, sofri muito com a vida, e ainda sofro com a vida é muito difícil. Quem falar que a vida é fácil, para mim não é fácil, eu sou pobre, sou necessitado, né? Mas eu tenho a paz do nosso Criador dentro de mim. Todos os dias eu faço as minhas orações. Eu tenho certeza que as minhas orações, elas são ouvidas. Eu tenho certeza que as minhas orações, elas são atendidas. E esse é o meu primeiro vídeo, né? Eu pediria que, se alguém comentar, né, que não venha com ofensas, porque a gente vê comentários em vídeos de alguns irmãos, às vezes eles fazem o vídeo e são ofendidos, eles são, como fala, maltratados, e às vezes eles estão tentando fazer um trabalho que eles creem que aquele trabalho seja o trabalho do Criador, né? Muitos pensam que estão falando a verdade e não estão falando a verdade, né? Eu gostaria de citar ali o livro de Jó 42 ali, né? Onde os amigos de Jó falavam que ele pecava, que ele estava em pecado, por isso estava acontecendo aquilo com ele, né? E o Criador havia permitido que Satanás tocasse nele para ver, para provar a sinceridade de Jó, apesar que Deus não precisa provar nada, né? Mas em todo o tempo Jó se manteve fiel àquele que ele conhecia, que era o Criador, o Todo-Poderoso, o Onipotente, Onisciente, Onipresente. É esse que nós temos que ter dentro de nós, dentro do nosso coração. Foi ele que, no seu imenso amor, ele ofereceu o seu Filho, né, teu Filho, o unigênito da criação, para que fizesse expiação pelos nossos pecados, né, para que fosse morto no nosso lugar, para que através do teu Filho, né, fosse manifestado a nós a presença do Santo Espírito, né, o Consolador, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, né? Caros irmãos, queridos irmãos, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com a presença do Pai e do Filho dentro de nós, pelo Criador que está aqui na terra. Isso ele prometeu ali em João, se não me engano, 14, né? Que ele iria, mas enviaria o Consolador para nós, né? O amigo, o conselheiro, aquele que orienta, aquele que convence, né? Eu já passei muitas dificuldades,
né? Quando jovem a gente faz muita besteira na vida, não é verdade? Mas eu queria dizer para vocês que vocês creiam no Pai Todo-Poderoso, né? Que vocês façam as suas orações, que vocês leiam as Sagradas Escrituras, que vocês procurem respeitar o próximo, não desejar o mal, ter um coração bom, né? Precisamos ter um coração que agrada o Todo-Poderoso. Não vamos dizer que nós somos perfeitos, nós temos nossos momentos de ira, nossos momentos de nervosismo, os nossos momentos de desabafo, né? Há aqueles momentos que você quer estar sozinho, que muitas vezes você não quer estar com ninguém por perto de você, né? Mas que nós não tenhamos maldade no nosso coração, que nós não venhamos, né? Não desejamos destruir ninguém, né? Porque como nós não queremos ser destruídos, nós não podemos destruir ninguém, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que, na minha experiência, já estou com 52 anos, né? Vou fazer 52 anos agora, o mês que vem, agora, dia 16 de setembro, e até aqui o Criador tem me sustentado, né? E voltando a Jó, né? Ali Jó tinha 3 amigos, e aqueles 3 amigos falavam, mas a palavra do Criador, ali no livro de Jó 42, né? Diz o Criador falando que Jó falou a verdade, que Jó falava a verdade acerca dele. E Jó disse que ele somente tinha ouvido falar, né? Mas ali em Jó 16, 19, se eu não me engano, 16, 19, se eu não me engano, diz que, não, eu acho que é 16, 19, Jó havia orado. Eu não lembro direito, me perdoe, eu não lembro direito, mas é ali no capítulo 16 ao capítulo 19 de Jó, diz que Jó havia orado, né, para ver o Criador, para ver o Salvador, né? E ali no capítulo 42 ele disse que ele só ouvia falar, mas que naquele momento ele via o Criador dentro dele. Como ele via o Criador, né? Ele via porque o Espírito do Criador, o Espírito do Salvador se apossou dentro dele. Por quê? Porque ele dizia a verdade acerca do Criador, né? Há muita confusão, há muita divergência, né? Muitas pessoas, cada uma pessoa falando uma coisa, pessoas apontando, pessoas criticando, né? Nós sabemos que há falhas na Escritura, mas nós não podemos perder a nossa fé, né? Porque a palavra do Criador diz que pela fé sois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom do Criador, não é verdade? Então eu queria fazer esse primeiro vídeo admoestando você, né, a ter fé, né, no nosso Criador, no nosso Pai Eterno que está nos céus, né, que ofereceu o seu Filho por nós, não é verdade? Eu gostaria, daqui mais para frente, no meu canal Criador Falando Sério, daqui para frente, se o nosso Pai permitir, tiver misericórdia e me orientar, né, eu dizer algumas palavras de conforto para vocês, palavras para que vocês permaneçam na fé, para que vocês permaneçam crendo que há um Criador eterno, e que esse Criador eterno, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe da nossa intenção. Nós não podemos aceitar a maldade dentro de nós. A maldade dentro de nós nunca. Querer o mal para o nosso próximo, querer o mal para o nosso irmão, de maneira nenhuma. Eu tenho visto outros canais de pessoas que falam acerca das Escrituras. Eu tenho visto sinceridade em alguma delas. Tem pessoas que ainda, elas estão ainda, como vou dizer para vocês, elas estão ainda cegas pelo sistema religioso que está aí, pelo sistema mundano religioso, católico e evangélico, na sua quase totalidade, né? Manipulados pelo inimigo, manipulados por Satanás, tentando enganar as pessoas
Quantas vezes